Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para contar mais uma parte da matemática, agora falando de divisões. Mas vamos fazer a parte prática, né? Entender. Então vamos aí, separei 8 exercícios para vocês, tá certo? E vamos acompanhando aqui. Primeiro deles aí, coloquei 172 dividido por 60. Então eu vou fazer aqui, 172, a chavinha, por 60. Vamos lá. Primeiro eu tenho que ver se o 60, em que número que vai caber deste lado. Então veja, o 60 vai caber no 1? Não. E no 17? O 60 também não cabe no 17. Ele só vai caber no 172. E vai caber quanto no 172? Então se eu só pensar no 6, a tabuada do 6, já que aqui é 0, 6 com 6, 12, com 6, 18. Então, 18 já passa, eu vou pensar em duas vezes só. Então, 2 vezes 60 dá 120. Ok? Passo para cá subtraindo. Restando apenas 2 menos 0 dá 2 e 7 menos 2, 5. Tá certo? Toda vez que eu faço a subtração, eu desço o próximo número. Mas eu tenho o próximo número para descer? Não. E toda vez que a resposta for não, você vai colocar uma vírgula e acrescentar o 0. E agora ficou 520 por 60. Quem quisesse cancelar esses zeros, tudo bem, tá certo? Mas eu vou fazer do modo normal. Então aqui vai caber 8 vezes o 60 no 520. 8 vezes 0 dá 0 e 8 vezes 6, 48. E aí nós temos 520 menos 480. Notem que 0 menos 0 dá 0. 2, aqui eu posso emprestar 1, ficando 4, dando 12. Então, 12 menos 8 dá 4. E 4 menos 4, nada, 0. Não tem o próximo número, eu colocaria vírgula. Mas eu já coloquei vírgula. Então, se acrescento um 0 aqui, que toda vez eu vou tentar aqui representar pelo rosa, como seria um 0 de graça, por eu já ter colocado a vírgula, tá certo? Então, aí ficou 400 por 60. E 400 por 60 vai caber 6 vezes. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6, 36. E vamos ver quanto que vai dar o resto. 0 menos 0 dá 0. E 40 menos 36 sobra 40. Ó, sobrou os mesmos 40 da outra subtração. Ou seja, por mais que eu colocasse agora novamente o 0, o que ia acontecer? Ia dar 6 lá, ia dar 6, ia dar 360, e assim por diante. Vai ficar toda hora dando 6 aqui em cima no quociente e sobrando o resto 40. Ou seja, vai continuar isso sempre dando 2,866666, e assim vai. Portanto, o resultado dessa divisão, vou colocar aqui, é 2,86. Aí ou se representa desse modo, com vários 6 e reticências, ou apenas com barrado no 6, significa que vão ter infinitos 6, tá certo? Portanto, isso é uma dízima periódica, tá ok? Bom, vamos para um segundo agora. Coloquei aí como B. Está aí como 9,6 dividido por 12. Então, nós temos 9,6 dividido por 12. Notem que nesse caso agora, a gente tem uma vírgula. E aqui eu tenho 6, que é uma casa decimal. E toda vez que eu tenho uma casa decimal, eu tenho que fazer o mesmo do outro lado. Ó. Como se eu colocasse uma vírgula aqui e colocasse um 0, representado aqui em amarelo, tá certo? Então, esse 0 é por causa desse 6. Para quê? Para igualar as casas decimais. E assim que eu igualei as casas decimais, eu posso fazer a conta normal, como se fosse 96 dividido por 120, tá certo? Então, vamos lá. Ficando 96 por 120. Quantas vezes o 120 cabe no 9? Nenhuma. E no 96? Também não. Ou seja, eu teria que ter mais um número aqui. Como eu não tenho ninguém, eu coloco 0, vírgula, e coloco 0 aqui. Ficando 960 por 12, tá certo?
E quanto que é 960 dividido por 12? Dá exatamente 8. Então, 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. E 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Ou seja, deu 960, subtraindo 0. Ou seja, cheguei no resto zero que eu sempre quero. E aqui está a nossa resposta. Portanto, 0,8. Tá ok? Então, esse daí é o segundo, falando de casas decimais. Vamos para o nosso terceiro aqui. Está 1,05 por 15. Então, a gente tem aqui 1,05 dividido, faço a chavinha, por 15. Novamente aqui, ó, temos duas casas decimais, certo? Temos o 0 e o 5. Se eu tenho duas casas decimais desse lado, eu tenho que ter duas daquele. E aqui não está apresentando. Então, eu coloco vírgula, 0 e 0, tá certo? Então, ficando 105 por 1.500. Agora, é essa conta que eu vou fazer, tá ok? Só que você pode ver que já o 1.500 não cabe no 105. Então, eu coloco 0, e acrescento um 0 aqui. 1.500 cabe no 1.050? Ainda não. Então, vou colocar mais um 0 aqui e um 0 aqui. Agora ficou 10.500 dividido por 1.500. Certo? Então, é aí. Quantas vezes o 1.500 cabe no 10.500? Se eu fosse chutando, ó, eu já sei que é 7. Mas como que eu faço para saber isso? Para chutar o número perfeito? Eu vou pensando assim. Se fosse 10 vezes, dava 15.000. E aqui tem 10.000. Ou seja, entre a metade e os 15.000. Ou seja, é mais do que 5 vezes e menos do que 10. Então, vai estar ali entre 6, 7 e 8. Se eu pensar assim, 6 seria 6.000 por causa do 1.000 e 500 é 3.000, dá 9.000. E aí sim eu falo, opa, já deu 9.000 com 6, mais 1.500, 10.500. Então, eu tento 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. E aí, assim, a gente tem 10.500 menos 10.500 e zero a conta. Portanto, esse é o nosso quociente, 0,07, tá ok? Então, esse é o nosso terceiro. Espero que tenha entendido. Agora, com duas casas decimais, bem parecido com o segundo. Vamos lá para o terceiro. 31.048 dividido por 31. Então, colocando aqui, 31.048 dividido por 31. Bom, essa divisão vai ser interessante por causa do zero, porque tem muita gente que erra o zero do meio. Vamos perceber isso daí? Vamos lá. O 31 aqui não cabe no 3, mas cabe no 31. Então, 1 vezes 31 dá 31. 31 menos 31, 0. Aí, o que eu faço? Após eu subtrair, eu abaixo o meu valor. Abaixo esse 0 aqui, ó. Deu 0. Após eu abaixar, eu divido. Quanto que é 0 dividido por 31? 0 dividido por 31 é 0. Já dividi. Agora eu abaixo 4. Entenderam, então, por que desse 0? Porque após eu abaixar, eu sou obrigado a dividir. E tem muita gente que não coloca esse 0. Então, a importância. E agora, novamente, ó. Ficou 4 dividido por 31. Quanto que é 4 dividido por 31? É 0. Certo? Então, 0 vezes 31, ó, eu poderia colocar aqui, ó, menos 0, para ficar mais claro. Ó, sobrando 4. E aí sim eu abaixo 8. Tá? Ficando agora 48 por 31, que cabe apenas uma vez. Então, 48 menos 31 sobra 17. Desceria o próximo número, mas não tem próximo número. Então, o que eu faço? Eu coloco vírgula e acrescento um 0. E aí ficou 170 por 31. Quantas vezes agora cabem?
Agora a gente vai ter o seguinte. Vou pensar no 30, que está muito próximo. Então, penso só no 30. 30, 60, 90, 120, 150 e 180 passa. Ou seja, cabem 5 vezes. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 13, 15. Isso dando, empresta 1 aqui, ficando 10. 10 menos 5 dá 5. E 6 menos 5, 1. Ficou 15. Certo? E daí, já coloquei a vírgula, então vem aquele zero de graça. Lembra que eu estava comentando? 150. Podem ver que 5 já deu 155. Ou seja, vai ter que ser um número abaixo aqui, concordam? E um número abaixo do 5 seria o 4, que vai dar 124. E assim a conta vai continuando, tá ok? Essa conta aí vai se tornar uma dízima, certo? Mas só que muito longa, ela não chega a ser uma dízima periódica. Acho que vai parar no 5º algarismo, se eu não me engano. Mas até aí já dá para a gente ter uma ideia que o nosso número ficou, então, 1001,54, tá certo? Se alguém fez até o final, deve dar, acho que 8 aqui, 3 e depois 9. Deve chegar nisso daqui. Mas até o 54 já estaria bom, porque a gente já tem 4 valores sem ser o zero. Tá vendo? 1, 1, 5 e 4. E isso nos basta. Ok? Então aí foi o nosso quarto probleminha. Vamos para o quinto. 3,45 dividido por 2,8. Agora, tanto o dividendo quanto o divisor apresentam casas decimais. Bom, interessante isso daí. Vamos lá. Dividido por 2,8. Só que, agora o nosso dividendo aqui, tem 2 casas decimais e o divisor só uma. Lembra que eu falei que sempre eles têm que igualar nas casas decimais? Então, como que eu faço para igualar? Se esse tem 2 e esse tem 1, eu sempre aumento. Então, eu vou acrescentar um zero neste daqui, para este também ficar com 2, certo? E com isso eu já igualei as casas decimais. Igualado as casas decimais é só dividir 345 por 280, certo? Então, quantas vezes cabem aí o 280 no 345? Vai caber uma vez só, certo? Então, menos 280. 5 menos 0 dá 5. Aqui eu empresto 1, fica 2. E aqui 14. 14 menos 8, 6. E 2 menos 2, 0. Fiz a divisão, teria que baixar o próximo número. Não tem próximo número. Vírgula e 0. Ficou 650 por 280. Então, quanto que dá isso? Quantas vezes o 280 cabe no 650? Se não me engano, são 2 vezes. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com que foi 5. Então, menos 560. Aqui dá 0. 65 menos 56 é 9. Quem quiser emprestar 1 aqui também, tranquilo. Aí já coloquei a vírgula, então não posso mais colocar a vírgula, então eu coloco aquele zero que eu falo que é o zero de graça, tá certo? Vou colocar um zerinho aqui de graça, então, que eu estou colocando em rosa, tá? Ficou 900 por 280. Agora deve caber 3 vezes, porque 300 seria 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. E aí 0 para 0 dá 0. E 90 menos 84 é 6. Novamente não tem o número, teria que colocar o zero de graça. E esse zero de graça é porque eu já coloquei a vírgula, ficando 600. E daí 600 por 280, 2 vezes só. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. E 2 vezes 2, 4, com 5. E daí vai sobrar 40.
e assim a conta continua, tá ok? Praticamente infinitamente, né? Já que ele é múltiplo de 7, enquanto 345 não é múltiplo, ele demora muito para se tornar uma dízima periódica, tá certo? Então a gente deixa assim, coloca 3 pontinhos só para mostrar que é contínuo. Vamos para o item F, ou para a nossa sexta divisão, que aí aparece 3 dividido por 5, certo? Vamos lá, 3 dividido por 5. Nenhum dos dois tem casas decimais, posso dividir normal. Só que o 5 não cabe no 3. Então, o que eu faço? Coloco um 0, vírgula, e acrescento um 0 lá, ficando 30. E aí ficou 30 por 5. 30 dividido por 5 é apenas 6 vezes. E 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30, 0. Ou seja, 3 dividido por 5 é 0,6. Ok? Então, vamos aí para o sétimo, nosso penúltimo aí. 14 dividido por 0,112. Então, vou colocar aqui 14 dividido, vou dar esse espaço, vocês já vão entender o porquê, 0,112. Por causa do seguinte, aqui não tem casa decimal, e aqui temos 3 casas decimais. Olha, depois da vírgula nós temos esse 1 e esse 2. Ou seja, eu tenho que acrescentar vírgula e 3 zeros, tá certo? Tô colocando aí em amarelinho para a gente saber identificar. Então, ficou 14.000 dividido por 112. Esse zero eu já nem conto mais, porque zero na frente esquece. Então, ficou 14.000 por 112. O 112 não cabe no 1, nem no 14, mas cabe no 140. E vai caber uma vez só. Então, menos 112 fica... 0 menos 2 não dá, empresta 1. Então, 3 e 10. 10 menos 2, 8. E 3 menos 1, 2. Certo? Abaixa esse zero aqui, ficando 280. 280 por 112 vai caber 2 vezes, que dá 224. 280 menos 224. Aqui eu vou ter que emprestar 1 de novo. 10 menos 4, 6. 7 menos 2, 5. E 2 menos 2, 0. Abaixa esse último zero. Colocando aqui, 560. 560 por 112, 5 vezes. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, com o que foi 6. E 5 vezes 1, 5. Subtrai, o resto dá 0. Portanto, aqueles 14 dividido por 0,112 é 125, tá ok? Então, isso daí. Vamos agora para o nosso último item, para a gente fechar aqui. 3,148 sobre 16. Então, 3,148 por 16. Então, primeira coisa que a gente vê é as casas decimais. Notem que este daqui tem 3 casas decimais, enquanto este nenhuma. O que eu faço? Coloco 3 zeros. E aí está igualado às casas decimais. Igualado às casas, eu começo minha divisão. Aqui ficou 16.000, enquanto aqui só tem 3.000 e pouco. Então, 16.000 não cabe. O que eu faço? 0, e acrescento um 0. Agora ficou 31.480 por 16.000. 2 vezes 16.000 dá 32.000, então vai passar. Então, tem que ser uma vez só. Então, menos 16.000. Vamos lá, vários 3 zeros aqui, né? Então, 0 menos 0 fica 0, 8 menos 0, 0, 4, desculpa, 8, 4 menos 0, 4. Aqui empresta 1, fica 11 menos 6 dá 5, e 2 menos 1 dá 1, ok? Já coloquei vírgula e não tem ninguém para descer, eu acrescento o meu 0, tá certo? Então, coloco um 0 aqui. E aí, agora continua a divisão. 16.000 cabe quantas vezes em 154.800?
Bom, acredito que deva caber pelo menos umas 8, né? 80 mais 48, 80 mais 48 dá 128. 128 mais 16, acho que vai dar certinho por 9. Então, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 14, vai 1. Desculpa, 54, vai 5. 9 vezes 1, 9, mais 5, 14. Então, aí ficando, subtrai. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0, 0. 8 menos 0 dá 8. 4 menos 4, 0. E 5 menos 4, 1. Deu 10, sobrou aqui 10.800. Já tem vírgula, então agora para eu continuar a divisão eu só coloco um 0, chamado 0 de continuidade, tá certo? E agora eu faço esse valor aí, que está 108.000, certo? Por 16.000, que vai dar ainda o 6, certo? Então, ficando aqui 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Agora vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. E aí temos 0, 0, 0. 8 menos 6 dá 2. E 10 menos 9, 1. Sobrou 12.000. Mas eu vou lá e faço o quê? Coloco um 0. E continuo a divisão. Ok? Ficou 120.000 agora por 16. Vai caber 7 vezes. Então, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Vai 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Então, agora vai sobrar esses 3 zeros. E 20 menos 12 aqui dá 8. Vou lá e coloco o quê? O 0 para continuar a divisão. Ficou 80.000 por 16.000, que dá 5. E 5 vezes 16.000, zera a minha conta. Vai dar menos 80.000 aqui certinho, tá ok? Então, vejam só. 3,148 por 16 deu 0,19675. Notem que eu vou deixar uma dica agora para vocês. Tá vendo a partir daqui, desse lugar aqui, ó, que eu estou colocando uma flechinha? Vocês têm 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Você já poderia ter cortado esses 3 zeros e esses 3 zeros. E daí você ia pensar só em 108 por 16, né? Que daí, provavelmente, 9, né? E assim você continuaria, ou seja, não teria esses 3 zeros, não teria esses 3 zeros, esses 3 e assim por diante, tá ok? Então, ou seja, isso é muito importante, você ter percepção de que eu posso simplificar isso, tá ok? Porque aí você ganha muito tempo para fazer seu vestibular, seu concurso e tudo mais. Ficar pensando em 16.000 é muito grande, então pensa em apenas 16 a partir do momento que você pode cortar os zeros, certo? Então é isso, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ótimos estudos!